Olá, pessoal. Voltando aqui agora à segunda parte do nosso tema de classificação biológica e parentesco evolutivo, tá? Aí a gente vai começar a entender essa ideia de cladograma, de filogenia, o que é isso. Então, entender uma filogenia é bem parecido com ler uma árvore genealógica. A raiz da árvore, ela representa a linhagem ancestral, ou seja, o que viveu no passado, e as pontas das ramificações representam os descendentes desse ancestral, tá? Então, conforme a gente avança aqui, né, da raiz para as pontas, a gente está também avançando no tempo. Sempre que a gente olha para o cladograma, a gente tem a ideia de tempo, do passado para o presente. Então, ancestralidade, passado. E no presente, a gente tem o quê? Os grupos que vivem hoje aqui, tá? Bem, quando uma linhagem ela se divide, ocorre o quê? Uma especiação. Lembram que eu falei para vocês do evento de cladogênese? E ela é representada como uma ramificação aqui na filogenia. Quando o evento de especiação ocorre, uma única linhagem ancestral dá origem a duas ou mais linhagens filhas. Então, a gente tem a ideia de ancestral, ocorreu a especiação, né, e formou-se duas espécies, duas linhagens diferentes. Tá? As filogenias, elas fazem o quê? Elas traçam padrões de ancestralidade que são compartilhados entre as linhagens, certo? Então, cada linhagem tem uma parte da história que é única e outra parte que é compartilhada com outras linhagens. Então, a gente tem aqui, por exemplo, A, B e C, certo? Então, vamos imaginar aqui três populações pertencentes com espécies diferentes. Então, a gente tem aqui a gente tem a história que é compartilhada por B e C, tá? Aqui nós vamos ter a história única de C. Por que história única? Porque aqui ocorrem, né, características surgiram que são únicas desse organismo aqui, dessa população. E aqui a gente tem uma história única de B, que se refere ao quê? Novidades evolutivas, características que foram surgindo e que são exclusivas da espécie B, tá? De maneira similar, cada linhagem ela tem ancestrais que são únicos para aquela linhagem e ancestrais que são compartilhados com outros ancestrais comuns. Então, a gente, olhando para esse ramo aqui, para esse cladograma, a gente tem aqui, nesse ponto, um ancestral que é comum a A, B e a C. Mas, com o passar do tempo, a gente vai olhar nesse cladograma e vai perceber que aqui existe um ancestral que é comum a B e a C, tá? E que surgiu depois na história evolutiva. Então, a ideia é do passado para o presente. Então, esse ancestral aqui, né, ele é mais antigo, essas três espécies têm a origem comum por causa desse ancestral, mas com o passar do tempo, a gente tem um outro ancestral aqui que deu origem a esse ramo aqui. Bem, aqui mais uma vez mostrando uma população de uma espécie X ancestral, a ideia de tempo, tá? Essa população sofre uma barreira geográfica, passa por eventos de cladogênese. Então, cada ponto desse aqui, que a gente chama, eu vou falar para vocês mais à frente, de nó, representa uma cladogênese. Então, a gente tem aqui a população ancestral, tá? Aqui a gente vai ter também essa ideia de ancestralidade e aqui nas pontas a gente tem as espécies que são atuais. Esses cladogramas, eles são, todo cladograma ele tem partes, né? Que vão compor ele. Essas partes são raiz, ramos, nós e terminais, certo? Os ramos são as linhas do cladograma. Os nós são os pontos onde partem as ramificações. Então, em cada nó, sempre a gente vai ter uma ramificação que representa o ancestral comum para os grupos que estão acima dele. E cada nó simboliza um evento cladogenético, como eu falei anteriormente. Os grupos acima de cada nó são denominados de grupos monofiléticos, ou seja, que tem aquele ancestral ali comum. Os grupos de seres vivos atuais compõem os terminais dos cladogramas. Então, todas as espécies que estão aqui viventes vão estar em algum cladograma aí sendo representado. Tá? Então, aqui eu tenho as partes. Eu tenho raiz, que é essa haste aqui. Da raiz nós temos os ramos, certo? Aqui nós temos as partes terminais, que representam o que vive hoje, tá? O que está aqui abaixo não vive mais, já foi extinto, tá? E a ideia de tempo.
certo? Lembrando que cada nó vai representar um evento de cladogênese, que é quando uma população ancestral viveu e se separou. Bem, algumas dicas, né, sobre essas árvores filogenéticas. Então, as características apresentadas no topo são as mais recentes, então tudo que está aqui em cima é o que vive hoje, tá? O ponto ou o nó indica um ancestral comum, aquele que deu origem a ambos os grupos que estão acima dele. Então, aqui a gente tem um ancestral comum que deu origem a esses daqui. Aqui a gente tem, tá? Então, cada nó vai dar origem aos grupos que estão acima. O número de ramificações em um galho representa, em geral, a longevidade do grupo. Então, quanto mais ramos você tem, mais jovem aquele grupo ali. Quanto mais descemos em uma árvore evolutiva, mais nos aproximamos dos grupos ancestrais. À medida que a gente volta, a gente vai estar voltando a entender essa origem da descendência comum dos ancestrais. Bem, os terminais, então a gente tem aqui dois cladogramas. Esses dois cladogramas, eles representam a mesma relação de parentesco. Eles apenas foram girados, estão de forma invertida, mas eles mantêm a mesma informação se a gente for observar, certo? Então, aqui, por exemplo, a gente tem esses dois grupos, essas duas populações aqui representadas, que estão representadas da mesma forma nesse outro cladograma aqui. Então, eles representam a mesma coisa, eles só estão de maneira invertida, mas se você for olhar com detalhe, você vai ver que ele está representando a mesma coisa. Eu vou trazer aqui, para dar um exemplo, o cladograma das plantas, tá? Então, a gente tem aqui os 4 grupos de plantas que vivem hoje aqui na Terra, tá? E esse cladograma vai mostrar o surgimento de características ao longo do tempo. Então, mostrando sempre a ideia de tempo. A primeira coisa que eu posso perguntar para vocês, qual o grupo mais antigo que surgiu aqui? As briófitas, certo? Qual o último grupo a surgir? As angiospermas. Então, o que é que a gente tem aqui? Nós temos, por exemplo, ao longo da história evolutiva, surgiram vasos condutores de seiva. Isso a gente vai ver mais à frente quando a gente estiver estudando as plantas. Então, os vasos condutores de seiva, eles surgem aqui nesse momento da história evolutiva. Significa dizer o quê? Que as briófitas não têm vasos condutores de seiva, e sim apenas as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Num determinado momento da história evolutiva, surgiram as sementes, o que significa dizer que quem tem sementes são apenas gimnospermas e angiospermas. Pteridófitas e briófitas não têm sementes, tá? Em determinado momento, também surgiram flores e frutos. O que eu posso dizer quando eu olho para esse cladograma com relação a essas características? Eu posso dizer que apenas as angiospermas possuem flores e frutos, tá? Então, aqui eu tenho a representação das plantas que são vasculares, ou seja, que tem vasos, porque os vasos surgiram aqui, então a partir daqui a gente tem. E aqui a gente tem ligando aqui as plantas que produzem sementes. Aqui agora um outro exemplo da filogenia, agora saindo das plantas e vindo para os animais, né? Nós temos aqui a representação dos cordados, que é aquele grupo que a gente chama, que todo mundo conhece por vertebrados, vamos assim dizer. Então, a gente tem aqui protocordados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Quando a gente olha para esse cladograma, a gente vai observar que todos são cordados porque todos apresentam essas 3 características aqui: notocorda, tubo nervoso dorsal e fendas faringeanas. Então, todos esses organismos têm. Isso aqui também a gente vai estudar mais à frente quando estudar os animais. Então, eu posso, a partir desse cladograma, dizer que, por exemplo, o surgimento da característica mandíbula está aqui. Então, eu digo que, a partir dos peixes condrictes, eu tenho essa característica. Todos os animais aqui têm, certo? Quando eu olho as características patas, que são os tetrápodes, e pulmão, eu posso dizer que apenas anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá? Tem essa característica. Por quê? Porque ela surgiu aqui nesse ponto, né, da história evolutiva, certo? E assim por diante. E aqui, por exemplo, eu tenho características que são exclusivas do grupo das aves, como, por exemplo, penas e bico córneo. E aqui, características que são exclusivas dos mamíferos, como diafragma, pelos, glândulas mamárias e útero. Então, assim a gente expressa as relações de parentesco entre os grupos, tá? E aí, tem uma pergunta, quando a gente fala de evolução, que é aquela famosa pergunta: o homem veio do macaco? Eu trago essa pergunta aqui agora porque a gente está falando de cladograma e eu gosto sempre de usar esse exemplo porque se relaciona à nossa espécie, tá? Então, eu tenho aqui
um cladograma que expressa as relações de parentesco entre os primatas, tá? Todos esses primatas que estão aqui são primatas que vivem hoje. A ideia de tempo, tá? Então, a gente tem aqui, ó, milhões de anos atrás, né, de 40 milhões de anos para cá representados, e aqui os grupos, certo? E aí eu faço aquela pergunta para vocês. Vocês acham que o homem veio do macaco? Bem, eu vou dar uma explicação agora para a gente começar a entender um pouco melhor como é que isso se expressa. E para tirar essa dúvida de vocês se a gente veio realmente do macaco. Que explicação é essa? Bem, esse diagrama que eu mostrei para vocês indica que chimpanzés e gorilas são parentes evolutivos mais próximos da espécie humana, tá? Então eu tenho aqui chimpanzés e gorilas são os mais próximos. Por quê? Porque nós temos aqui, nesse ponto do cladograma, né, uma população ancestral mais recente que deu origem a esses três grupos que eu acabei de falar, tá? Bem, análises de DNA, né, de material genético, mostram, então, que os chimpanzés estão mais próximos de nós do que os gorilas. Então, quando a gente olha, voltando aqui, a gente observa que nós temos aqui, nesse ponto, uma população ancestral que deu origem aos chimpanzés e aos humanos. Então, a ideia da pergunta de o homem veio do macaco é sempre aquela ideia de pensar que a gente veio do chimpanzé, por exemplo, tá? Mas vamos entender como é que é isso. Nós não viemos dos chimpanzés, tá? Isso não quer dizer que o ser humano, ele descende dos chimpanzés atuais. Porque a gente não pode descender de uma espécie que vive conosco hoje, nos dias de hoje. Isso quer dizer o quê? Que nós compartilhamos, né, um mesmo ancestral que viveu no passado. Então, isso não quer dizer que o ser humano descende dos chimpanzés atuais, e sim que nós, homem e chimpanzé, descendemos que viveu no passado, olhando aqui novamente o cladograma. Então, nesse ponto aqui, a gente pode entender que o ancestral comum viveu aqui, nesse momento aqui que a gente pode ver aqui do cladograma, tá? Bem, a linhagem que originou o ser humano e que originou o chimpanzé pode ter se separado há quanto tempo? Quando a gente olha aqui, ó, no cladograma, há mais ou menos 6 milhões de anos atrás, porque está nesse ponto aqui. Aqui a gente tem 10 e aqui a gente tem 6, tá? Então, o que acontece? A partir daí, ambos, chimpanzé e homem, evoluíram separadamente e acumularam diversas modificações ao longo de milhões de anos, que são as características que hoje nos diferem dos chimpanzés. Então, a linhagem que daria origem ao gorila, ela se separou da linhagem que daria origem ao chimpanzé e ao homem há cerca de 10 milhões. Então, a gente tem aqui, nesse ponto, mais ou menos, né, uma população ancestral que viveu aqui há 10 milhões de anos e que separou aqui, dando origem aqui aos gorilas e a um outro ramo que deu origem a nós e aos chimpanzés. Então, essa seria a explicação para as relações de parentesco entre nós e os macacos, vamos assim dizer, né, de uma maneira mais genérica. Quando a gente fala macaco, a gente está falando de primata. Então, nós temos 99% de semelhanças com os chimpanzés, tá? Então, esse 1% é o que traz tantas características diferentes. Isso é feito com base em análise de DNA. Então, eu tenho aqui uma representação, só para vocês terem uma ideia, né, de uma sequência de DNA em que poucas coisas mudam e faz com que sejamos tão diferentes dos chimpanzés, tá bom? Bem, tem uma frase de um famoso biólogo, Theodorsio Dobzhansky, do século XX, em que ele diz que a frase original em inglês, "Nothing in biology makes sense except in the light of evolution." Isso quer dizer o quê? Nada em biologia faz sentido, exceto à luz da evolução. Então, para a gente entender biologia, a gente precisa entender a evolução. Então, eu comecei a falar um pouquinho hoje sobre evolução com vocês, para falar sobre essa questão da classificação, mas voltarei em um outro momento a trazer mais informações para que torne essa teoria mais consistente ao entendimento de vocês. Até a próxima, um abraço.